Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui da CAF de Santa Catarina, vestibular que sempre aparece aqui no nosso canal e a gente resolve para vocês entenderem um pouquinho mais de questões que são importantes aí que falam para a gente. Essa questão especificamente fala sobre trocas de calor, então vamos aproveitar para explicar e retomar alguns conceitos. Você vai ver que de cara ela é bem tranquilinha de resolver, porém a gente vai chegar na resolução total aí para ver se realmente está batendo esse gráfico que ele está nos falando. Tá bom? Então bora lá. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude. E também, se esse vídeo te ajudar, dá um like aqui pra gente. Vamos lá então? Então ele fala o seguinte, que em quase todos os hospitais e em algumas residências é comum o uso de chuveiros misturadores de água quente e fria, como na figura ao lado. Olha só, se você possivelmente já tem aí na sua casa um misturador quando você tem um aquecedor elétrico. Isso acontece muito nas casas aparecerem essas situações. Mas ele está contando dos hospitais e algumas casas. E aí o que ele fala? Suponha que uma torneira quente forneça 50 gramas, então ó, 50 gramas de água por segundo é uma temperatura de 50, enquanto uma torneira fria fornece 100 gramas de água por segundo a temperatura de 20 graus Celsius. Maravilha. Então, eles estão misturando esses dois líquidos, né, que são as duas águas aí que estão sendo misturadas, uma a 50 e outra a 20. Possivelmente, com certeza a temperatura de equilíbrio vai estar entre 30, entre 20 e 50. Não sei quanto vai ser, e a gente vai chegar nesse cálculo, mas eu sei que a temperatura da morna aí, nem fria nem quente, será entre 20 e 50, que são as temperaturas limites que estão sendo fornecidas. Aí a pergunta dele é a seguinte: considere também que não há trocas de calor entre a água e o ambiente, isso garante que só há troca de calor entre os dois líquidos, e as águas das duas torneiras se misturam rapidamente. Então ela já me dá uma temperatura de equilíbrio rápida, né? Então não fica, um processo não é lento, elas se misturam e rapidamente há troca de calor entre as duas substâncias. A alternativa correta que mostra o gráfico de temperatura T da água após a mistura em função do tempo é D. Então, ó, veja, aqui já de cara, não sei se você consegue observar, se você estivesse fazendo vestibular, nenhuma dessas três aqui faz muito sentido, né? Porque ela está dizendo que a temperatura ela vai aumentando 20 para 30, 40 e chega nos 50. Isso estaria correto se eu fosse diminuindo a temperatura, diminuindo não, diminuindo o registro lá onde a gente mexe na quantidade de água, da água fria e no final só tivesse água quente. E ele não fala isso, né? Ele só fala que ele liga e deixa fluir as duas águas aí, tanto a quente quanto a fria. Isso serve tanto para C quanto para B. Porque veja, ele está falando que ele começa com 20, uma é linear, a outra aqui é não linear, né? Mas elas vão aumentando a temperatura até no final aí chegar à temperatura de 50. E aqui é o contrário, né? Como se de repente eu tivesse diminuindo a quantidade de água quente aqui no sistema até eu chegar a um ponto em que só sai água fria a 20. Então dá para chegar nessa solução na alternativa A sem grandes problemas. Mas a gente vai, aqui no nosso canal, a gente tenta mostrar para você como se chega na solução desse exercício. E a temperatura de equilíbrio vai ser 20. Então, aliás, tem 30, né? E vamos concluir da seguinte maneira: a quantidade de água fria mais a quantidade de água quente, isso tudo tem que ser igual a zero porque é uma troca de calor entre eles. Nesse sistema, a gente pode dizer que a massa de água fria vezes o calor específico da água fria vezes a variação de temperatura aqui da água fria, mais a massa de água quente, calor específico da água quente, a variação de temperatura da água quente, tudo isso tem que dar igual a zero. Maravilha. Padrãozão de mistura, trocas de calor. A gente vai considerar a situação a cada um segundo, tá? Porque você vai ver que isso é proporcional. A proporção é que é de o dobro de massa de água fria para água quente. Então, se nós falássemos em 2 segundos, seria 200 gramas de água fria e 100 gramas de água quente. Então, a proporção seria a mesma ideia. Então, considerando uma situação durante um segundo, a gente tem uma massa de água fria de 100 gramas vezes o calor da água fria, o calor específico da água fria, e a temperatura de equilíbrio menos a inicial da fria, que é 20. Isso aqui é para fria. Agora, para água quente, eu tenho 50 gramas,
o calor específico da água quente e a temperatura final menos 50. Tudo isso tem que dar zero. Quando a gente faz essa solução, talvez uma maneira aí bastante inteligente da gente escrever isso é colocarmos aqui, será que dá para a gente escrever aqui, ó, passar um termo para o outro lado, né? O termo para a gente poder cortar o que dá aqui. Então ficaria aqui, ó, 100 vezes o calor específico da água fria, temperatura final menos a inicial, que é 20. Isso é igual a menos, veja que ela é mais, passou para o outro lado, 50, o calor específico da quente, temperatura final menos aqui 50. Pronto. Então, com essa solução, o que que a gente. Deixa eu escrever esse aqui, que ficou meio estranho, esse calor específico da água quente. Veja, independente da temperatura, o calor específico da água é o mesmo. O calor, eu posso até escrever isso aqui, ó. O calor específico da água fria e o calor específico da água quente, você deve saber que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ele não falou isso, mas você que está resolvendo exercícios de trocas de calor deve saber dessa informação. Se não soubesse também não tinha problema. Por quê? Porque ela está nos dois lados, então a gente pode cortar. Independente da temperatura do sistema, a gente tem o mesmo calor específico, é a mesma substância. E aqui a gente tem 100 e 50. Se você quiser também, a gente pode cortar esse 100 com esse 50. Aqui seria 1, né? E aqui seria 2. Então eu posso reescrever essa conta da seguinte maneira: 2 vezes a temperatura final menos 20. Isso é igual a cuidado que aqui é menos 1, tá? Menos 1 vezes a temperatura final menos 50. E a gente vai chegar na temperatura de equilíbrio aqui dele. Vai ficar 2 vezes θF menos 40. Isso é igual a menos θF mais 50. Passando tudo para um lado só, né? Vamos puxar um pouquinho para cá. Eu vou passar para cá, vai ficar 2θF mais θF. θF, que ela era negativo, passou para lá. E aqui 50 mais 40. Então fica aqui 3θF é igual a 90. Portanto, a temperatura final aqui tem que ser 30 graus Celsius. Ufa, quase não coube aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá para você poder acompanhar o processo aqui. 30 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio aqui desse sistema. Então, a montagem toda desse exercício aqui revela para a gente que a temperatura final dele é de 30. Isso prova para a gente que está certo aqui aquele gráfico, né? Porque você está vendo que lá no gráfico a temperatura de equilíbrio aqui é de 30 graus Celsius e realmente está batendo com aquilo que a gente imaginava que era o certo, a temperatura de equilíbrio 30 graus. E aí a gente chega na solução desse exercício. É claro que não precisava fazer todo esse processo, tá? Mas aqui nós estamos querendo mostrar e explicar para você a troca de calor. E a gente chega nessa alternativa aqui, alternativa letra A. Beleza? Então é assim a gente consegue completar esse exercício sobre trocas de calor e espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixe suas perguntas aqui nessa área que você tem para colocar os seus comentários. E se te entendeu, dá um like aqui e se inscreve no canal para cada vez mais chegarmos a tantos que precisam. Grande abraço e até a próxima falando sobre trocas de calor.